Irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Nossa Senhora de Lourdes. De uma forma muito especial, nós rezamos pelos enfermos. A primeira leitura de hoje nos fala sobre a criação do mundo, também a criação do ser humano. Padre, gostaria de refletir com vocês sobre a primeira leitura, sobre a criação, em 3 pontos diferentes. 3 pontos que saltam aos meus olhos e depois nós fazemos uma junção, um link com Nossa Senhora. Primeiro ponto, a criação revela quem é Deus. A criação depois ela nos revela o que Deus espera do ser humano. E aí Deus nos revela como que nós podemos conseguir aquilo que Ele espera de nós. Quem é Deus, o que Ele espera do ser humano e depois como que nós podemos alcançar o que é esperado por Deus. Então é isso que nós vamos refletir agora nesses minutos. Primeiro ponto, quem é Deus? O texto sagrado diz que quando Deus ele criava o ser humano, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos é um verbo no plural ou no singular? Faço, singular. Façamos, plural. Uma vez já fui contestado em relação a isso, mas a contestação não me convenceu. Aqui nós estamos no plural. Deus ele não fez sozinho. Deus não é sozinho. Deus não estava sozinho. Esse façamos é quem? Esse plural representa quem? Aqui nós temos um grande sinal da Santíssima Trindade. Aqui nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Com a graça de Deus, no sábado, nós vamos lá na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Caó, e vocês vão perceber que tem uma casa ali do lado da igreja que ela está sendo reformada. Durante muito tempo não se usou a casa, então a casa está sendo reformada. Tem pedreiro, tem encanamento, parede quebrada. Então está uma bagunça lá e é muito bom a gente ir lá e ver a bagunça, porque depois que ficar pronto nós vamos celebrar e agradecer a Deus. E quando nós vemos uma casa, a casa normalmente ela precisa de 3 pessoas ou 3 grupos de pessoas para ser construída. Primeiro, a casa precisa de um bom arquiteto. Sem um arquiteto pode ser que caia, pode ser que depois tenha um colapso, pode ser que a estrutura ela não seja firme e aqui não vai bem. Não se constrói só no olho, tem que ter um desenho, tem que ter uma planta, ela precisa ser bem preparada, é preciso um arquiteto. Com todo respeito só ao arquiteto, mas teoria não constrói casa. É preciso também pedreiro. Preciso alguém que pegue o material, ponha a mão na massa, suje a mão, coloque os tijolos e faça aquela casa ser construída. É preciso o pedreiro. Mas só o pedreiro e o arquiteto não é suficiente. A casa, com todo respeito, ela ficaria bem feia. É preciso um designer. É preciso um decorador. Quando nós olhamos na criação do mundo, nós encontramos estas 3 realidades. Aquele que sonha, aquele que arquiteta, aquele que pensa é o Pai. Aquele que cria, aquele que faz, aquele que realiza a criação, aquele que age, aquele que tem voz, aquele que tem mãos, é o Filho. Aquele que dá a beleza, os dons, a alegria, o sabor, o jeito, é o Espírito Santo. Claro que aqui é uma heresia, mas tem gente que diz o Espírito Santo parece até que é feminino. Não, o Espírito Santo não é masculino nem feminino, ele não tem gênero, mas o Espírito Santo é a beleza disso tudo. Então quando nós dizemos, façamos, ou quando nós lemos, façamos, aqui nós encontramos um grande sinal. Deus desde o princípio ele é Trindade. O Pai sonha, o Filho realiza e o Espírito Santo dá a beleza final. Então Deus ele revela quem Ele é. Deus não é sozinho. Deus não é sozinho, Deus não é isolado. Deus é Trindade. E aí olhando para a nossa vida, eu já disse outras vezes e não vejo forma melhor de falar sobre a Trindade, eu sempre lembro disso. Nós viemos e voltaremos para o Pai. Não é fácil. Nós precisamos de um modelo. Nós precisamos de um exemplo, nós precisamos copiar alguém. Quem vai cozinhar ali a primeira vez, olha para alguém que já cozinhou e fala, eu preciso de uma receita. Alguém me dá receita. Então nós precisamos de um modelo, precisamos de um exemplo, precisamos de alguém que fala, é assim
Quem que é o modelo? Quem que é o exemplo acabado para nós? É o Filho, é Jesus. Agora, nós viemos do Pai e voltaremos para o Pai. Para isso nós precisamos ser como o Filho. É difícil ou difícil? Não tem opção, é difícil. Então, quem que nós temos para nos dar os dons, a força, a alegria, a perseverança, para nos dar o entusiasmo, para nos ajudar a ir até o fim, para nos dar a coragem, a força? Nós temos o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo. Viemos e voltaremos do Pai. Para isso precisamos ser como Filho. E para sermos como Filho, nós temos os dons, frutos e carismas do Espírito Santo. Aqui está a Trindade. Aqui está a Trindade. É belíssimo. É belíssimo. Respeito muito os muçulmanos e os judeus, mas não sabem o que estão perdendo. Tem uma compreensão muito limitada de Deus. Muito limitada. Deus é Trindade. Deus é família. Deus é relacionamento. Deus não é sozinho. A palavra não diz, faço o homem à minha imagem e semelhança. Não. Temos aqui o façamos. Primeiro ponto, quem é Deus? Segundo ponto, o que Deus espera de cada um de nós. E aqui, possivelmente alguns também já ouviram, vão se recordar que o padre já disse isso. O texto diz assim, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Vocês sabem, na língua portuguesa, o que significa um pleonasmo vicioso? Temos aí professora de português. O que é um pleonasmo vicioso? É uma repetição desnecessária. Subir para cima, descer para baixo. Padre, se é descer, é para baixo. Se é subir, é para cima. Não precisa dizer duas palavras para falar a mesma coisa. Então aqui já tem um ponto. Imagem e semelhança não é um pleonasmo vicioso. Não é a mesma coisa. Não é igual. Os grandes santos da igreja, começando ali com São Gregório de Nissa, no século IV, desde o início da igreja, os grandes santos, eles olham isso como um dom e uma tarefa. O que significa um dom? Dom é algo que nós recebemos sem a nossa participação, até sem o nosso merecimento. O que significa ser imagem de Deus? Nós fomos criados à imagem de Deus. Isso é algo que nós recebemos, que ninguém perde, que todo mundo tem. Isso é um dom. Agora, o que significa a semelhança? A semelhança é uma tarefa. É algo que nós vamos conquistando. A imagem eu tenho e não perco, é um dom. A semelhança é uma tarefa. É isso que Deus espera de nós. Durante a nossa vida, nós vamos avançando, às vezes regredindo, mas nós vamos avançando, para nós nos tornarmos cada vez de forma mais perfeita a semelhança de Deus. E como que isso acontece? Quando nós seguimos o mandamento. E aí o padre disse para vocês no começo que eu falaria, que nós iríamos refletir, quem é Deus? Deus é Trindade. O que Ele espera de nós? Que nós, que somos a sua imagem, nos tornemos de forma cada vez mais perfeita. Isso acontece com a santidade, também a sua semelhança. Como que nós conseguimos isso? E aí é a última parte da reflexão. O texto diz que Deus criou o ser humano no 6º dia. E aí no 7º dia, Deus, Ele descansou. O 7 significa perfeição. O 7 é o número da perfeição. Quem está no 7º dia? Quem está no 7º dia é Deus. Só Deus é perfeito. Mas de toda a criação, o que está mais próximo do 7, de todos os números, o que está mais próximo de chegar no 7 é o número 6. De toda a criação, aquele que está mais próximo de chegar em Deus é o ser humano. Porque foi feito a imagem e semelhança dele. E quando que nós vamos chegar no 7º dia? Quando nós nos unimos a Deus. E o que significa unir-se a Deus? Significa descansar nele. Isso acontecerá no dia que Deus nos chamar, no dia que nós, se nós caminharmos para isso, no dia que nós nos santificarmos. Padre, por que isso ensina aquilo que nós devemos ser? Quando nós olhamos para o 7º dia, até Deus Ele descansou. Quando nós olhamos para o 7º dia, até Deus Ele parou. O 7º dia, o que significa? O 7º dia significa um dia consagrado
a Deus. O sétimo dia significa um dia consagrado a Deus. Deus nos ensina desde a criação, depois no Evangelho. Todos nós devemos consagrar um dia da semana para Deus. O domingo, para nós católicos, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, aqui seria uma forma mais justa. Eu estou falando porque todos aqui querem ser bons católicos. O domingo não nos pertence. O domingo não é nosso. O domingo não é nosso. O domingo é de Deus. Domingo é de Deus. 6 dias, faça o que vocês quiserem, mas o domingo ele é de Deus. E uma das minhas alegrias, padre caminha para o final da homilia, uma das minhas alegrias é perceber vocês participando da missa diária. A maioria das pessoas que estão aqui normalmente participam da missa diária. Existe um momento da nossa vida que nós percebemos que Deus ele é tão bom, Ele é tão bom. Tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Existe um momento da nossa vida que nós percebemos que se não fosse Deus, nós não estaríamos em pé. Então nós queremos oferecer mais do que o necessário. E aí nós não queremos oferecer apenas um dia, nós queremos oferecer também outros dias. Então uma das decisões mais acertadas, uma das decisões mais sábias que vocês puderam e podem ter na vida de vocês é participar da missa, não só aos domingos, participar também outras vezes. Por quê? Porque para Deus nós não queremos dar apenas um dia. E agora vem o ponto final e o mais importante. Não basta apenas participar da missa. Com todo respeito, se a gente pegar um pet, um animalzinho, colocar ali na igreja, até ele participa da missa. Então, vou lá, sento no banco, estou pensando lá o que eu vou comer hoje à noite. Aí não resolve. Então tem que estar com o coração. Tem que se preparar. Quando está chegando para a fila da comunhão, pensar assim: agora eu vou receber Jesus. Quando eu receber Jesus, eu vou me tornar um com Ele. E aí nós vamos nos tornando, nos aproximando daquilo que foi Nossa Senhora. O que foi Nossa Senhora? A vida de Nossa Senhora foi uma vida totalmente consagrada, totalmente entregue a Deus. Onde entra Nossa Senhora nisso tudo? A pessoa que chegou mais próximo de alcançar a perfeição da semelhança divina foi Nossa Senhora. Por quê? Porque a vida dela não pertencia mais a ela, foi uma vida totalmente entregue a Deus. Queridos irmãos e irmãs, peçamos esta graça, que Deus nos ajude a conhecê-lo quem Ele é, Santíssima Trindade. Que Deus nos ajude a nos tornarmos a semelhança dEle, nos tornando santos, nos tornando pessoas cada vez melhores. Que Deus nos ajude a consagrarmos o nosso tempo a Ele. Por isso, e aqui o padre repete novamente, eu disse há poucos dias atrás, quando nós estamos na missa, graças a Deus, a missa as pessoas participam com muita devoção. O nosso tempo na missa, nosso tempo na igreja, ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Então faça com todo o amor, faça com todo o zelo, faça com todo o coração aquilo que nós fazemos para Deus. E uma das coisas mais bonitas que nós fazemos para Ele é dar o nosso tempo, é participar da Eucaristia. E depois da Eucaristia, amar e cuidar dos nossos irmãos, como nos ensina o Evangelho. E de uma forma muito especial no dia de hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes, cuidarmos daqueles que estão enfermos. Quem cuida de um enfermo está cuidando do próprio Jesus. Uma pessoa que é caridosa, uma pessoa que é hospitaleira, ela pode ter certeza, em alguns momentos da vida dela, ela vai ter o grande prazer e a grande graça de ter um anjo que vai estar na presença dela e ela cuidará deste anjo. Deus, Ele envia às vezes anjos para nós estarmos e cuidarmos deles. Então quem for caridoso, quem for hospitaleiro, seguramente vai perceber que Deus, Ele envia anjos para a nossa vida, que Ele não nos deixa sozinhos, principalmente quando somos caridosos.